Boa tarde, abençoada e abençoado do Senhor. Como profeta de Deus, eu profetizo a bênção, a prosperidade, a cura, saúde, para você, seus filhos, para a tua família. Diga, eu recebo. Minha querida, meu querido, vamos continuar a leitura da Bíblia. Estamos lendo aí o livro de Êxodo. Eu já disse que a palavra Êxodo significa a saída. É quando o povo de Deus vai sair do Egito para a terra prometida. Nós lemos um pedacinho quando Moisés teve que fugir do Egito, porque ele matou um egípcio, Ele viu um egípcio maltratando um filho de Deus. Moisés acabou matando o egípcio e ele teve que fugir. Está escrito assim a palavra de Deus, olha. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, que Moisés havia matado um egípcio, procurou Moisés para o matar. Mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram seus bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje voltastes tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio. Elas achavam que Moisés era egípcio, porque ele estava vestido com roupas egípcias, mas ele estava fugindo do Egito. Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem ir? Chamai-o para que coma conosco. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos dias, que, morrendo o faraó do Egito, os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão e oraram a Deus. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua escravidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Irmãos, nós lemos um pouquinho da história de Moisés, Moisés fugiu do Egito e ele foi para uma terra chamada Midian. Chegando nessa terra, ele conheceu o sacerdote da terra, que se chamava Jetro, E esse sacerdote tinha 7 filhas. E como Moisés era um homem bom, Jetro chamou Moisés para morar com ele. E Jetro quis dar uma das filhas dele para Moisés casar. E foi a filha mais velha, chamada Zípora. Moisés casou com ela, teve 2 filhos. Ele colocou o nome de Gerson em um, O outro aqui ainda não tinha nascido. E enquanto isso estava acontecendo com a vida de Moisés lá em Midian, Moisés estava vivendo, estava sendo um pastor de ovelhas, Sempre é um pastor, irmãos, que Deus vai pegar, para usar como um líder do povo dele, Principalmente um pastor de ovelhas. Quem é pastor de ovelhas sabe que tem que ter cuidado com as ovelhas, que tem que ter carinho,
Então Deus, ele sabe que o coração de um homem que é um pastor de ovelhas, ele serve para ser um pastor de pessoas, não é? Então, enquanto a vida de Moisés estava se desenrolando ali, Moisés casou com Zípora, Moisés teve o filho dele. Do outro lado, no Egito, o faraó morreu, aí fica o filho dele no lugar, não é? E o povo de Deus está sofrendo demais na escravidão. Da morte de Jacó e de José, até esse momento, já tinha se passado 80 anos que o povo estava na escravidão. E nós lemos aqui que o povo orava a Deus, clamava a Deus. Por quê? Irmãos, eles passavam o dia inteiro carregando pedras, fazendo telhas, né, construindo, todos trabalhando como pedreiros, como servente de pedreiros, e debaixo de chibatadas, apanhando mulheres, crianças. Todo o povo de Deus estava vivendo na escravidão, não tinha chance nenhuma de mudar de vida. E eles, quando estavam em algum momento deles, clamavam a Deus: Senhor, não dá para ficar mais nessa vida. Assim é a nossa vida, irmãos. Tem muita gente que se acostuma a viver mal. Tem gente que se acostuma a viver na miséria. Tem gente que se acostuma a viver na escravidão. E essa situação, ela só muda quando você clama a Deus, você pede a Deus uma saída. Você quer sair, que você não aguenta mais. Não é? Muitas pessoas pagam aluguel a vida inteira. Sabe quando a pessoa compra a casa dela? Quando ela dá um basta, quando ela fala: eu vou sair do aluguel, chega. E aí, Deus vai ajudar ela, ela vai fazer os meios e vai comprar a casa própria dela. Assim é com tudo, irmãos, na nossa vida. Né? Quando a pessoa resolve dar um basta naquela situação de miséria, de humilhação, e ela clama a Deus, ela põe Deus em primeiro lugar e fala para o Senhor: me ajuda a sair daqui, me ajuda a sair dessa situação, aí a pessoa sai. Foi isso que aconteceu lá no Egito. O povo não aguentava mais apanhar, o povo não aguentava mais trabalhar de escravo. Não é? As crianças chorando, os pais, todo mundo chorando e clamando a Deus. E olha que palavra bonita Deus fala aqui. E aconteceu depois de muitos dias, né, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram a Deus. E o seu clamor subiu a Deus. E Deus ouviu o gemido e lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e se atentou para a sua condição. Vamos orar, escreva aqui embaixo assim. Escreva assim: Senhor, eu queria colocar a palavra atente para a minha oração, mas eu vou colocar a palavra responda a minha oração. Escreva aqui: Senhor, responda a minha oração. Senhor, que a minha oração suba aos céus. Senhor, escuta o meu clamor. Você que está passando por uma situação difícil. Você que está numa situação que você já não aguenta mais. Não é? Uma situação muitas vezes de miséria, de humilhação. Escreva aí embaixo: Senhor, escuta a minha oração, porque nós vamos orar agora. E a sua oração vai subir aos céus, é o que está escrito aqui. A oração dos filhos de Deus subiram aos céus. Às vezes você está com um problema de saúde, você não aguenta mais de dor, não aguenta mais essa situação, precisa de uma cura de Deus. Escreva: Senhor, escuta a minha oração, escuta o meu clamor, clamor da minha família, dos meus filhos. Escreva aí, tá bom? Você que está a primeira vez aqui no canal, nós estamos lendo a Bíblia, um pouquinho todo dia. Então, entre, você quer ler a Bíblia junto conosco aqui, tá? É totalmente gratuito para você se inscrever e acompanhar
a leitura da Bíblia. Nós estamos no segundo livro da Bíblia. Então dá tempo você ler a Bíblia inteira com nós. Aqui embaixo, ó, a palavra inscrever-se, aperte, clique. Do lado tem um sininho, toque o sininho, tá bom? E aqui tem uma mãozinha assim, aperte, tá? Eu quero agradecer aqui, estou honrando todos os dizimistas, ofertantes, né? Todos, né, que enviam as ofertas. Aqui embaixo estão as contas do ministério, os votos, né? E eu quero honrar, eu sempre honro pessoas aqui, todos que me ajudam aqui. A Selma Cristina, Deus te abençoe. O Antônio Carlos dos Santos, Deus te abençoe, meu irmão, tá? Antônio, eu oro por você todos os dias. Escreva aqui embaixo, Antônio: Senhor, escuta a minha oração, restaura a minha família, tá bom? Escreva aí, porque a sua oração vai chegar aos céus, né? A Marina Carvalho, Moacir Castro, meu querido, o Jadir Aires, a Poliane Francisca, né? O Anderson Ribeiro, a Marcelina, Benedita Marcelina, minha querida amiga, o Paulo Sérgio, a Miriam, a Jaci, minha irmã do coração, te amo, querida. As minhas irmãs de sangue, as minhas irmãs estão sempre aqui, deixando os comentários delas, acompanhando a oração aqui. Eu gosto de dizer que eu sempre sou pastor primeiro da minha família, né? Sempre sou pastor da minha família. Gosto de estar com as minhas irmãs, né? As minhas irmãs são mais velhas do que eu, elas me criaram. Eu tenho uma gratidão profunda, imensa por elas, né? Porque mamãe faleceu quando eu ainda era criança, e as minhas irmãs que me criaram. Edna Paula, a Maria da Glória, né? A Leninha de Jesus, Domício, meu querido, Domício José. Então vamos orar, tá bom? Todos. Né? O Paulo Manuel, a Maria Graça Robalo, a Geni Augusta, minha querida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus vai ouvir a sua oração agora, irmãos. Na Bíblia nós acabamos de ler que a oração dos filhos de Deus sobe aos céus. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, a tua filha, teu filho, estamos aqui, Deus. Cada um aqui, meu Pai, tem um problema, tem uma situação que precisa ser resolvida. A tua palavra fala que o clamor dos filhos de Deus subiram aos céus. E o Senhor se atentou para a aflição deles. Meu Pai, se atenta para o problema da tua filha, do teu filho, para a condição deles. Pode ser na área financeira, Deus. Pode ser na área da saúde. Pode ser na família, restauração da família. Ô meu Pai, pode ser com os filhos. Tem mães e pais aqui, Deus, que estão em uma luta para tirar os filhos das drogas, dos vícios. Tem mães e pais aqui, meu Deus, que lutam pelo filho, pela filha com problemas, com enfermidades mentais, com depressão, com desânimo, com tantas coisas. Atenta para a oração da tua filha e do teu filho nesse momento, Deus. Ouve o nosso clamor, assim como o Senhor ouviu o clamor dos teus filhos ali. Eles estavam na escravidão. Toda forma de escravidão aqui embaixo, seja na doença, seja pelas drogas, seja a desestruturação da família, são tantas formas, meu Pai. Atenta para o nosso clamor e venha ao meu favor, Deus. Venha ao favor da tua filha e do teu filho. E assim como o Senhor libertou o teu povo do Egito, liberta a tua filha, teu filho, os netos, a família, da escravidão de qualquer situação, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, consagra esse copo com água da tua filha, do teu filho, pela fé, Deus, eu consagro a ti. Assim que eles beberem, sejam revestidos do teu poder e da tua glória. Pode beber, minha querida, meu querido.
Só o Senhor é Deus. Eu volto às 10 da noite, tá bom? Para a gente continuar lendo a Bíblia. Nós paramos no versículo 25 do livro de Êxodo. Agora vamos para o capítulo 3, tá? Continuar lendo a Bíblia para entender tudo da nossa vida, o que Deus quer de nós e como alcançarmos as bênçãos de Deus, tá bom? Então um grande abraço, beijo grande no seu coração, que Deus abençoe muito você. Tenha certeza, a oração que nós fizemos agora subiu aos céus e Deus vai responder a sua oração. Você crê? Diga eu creio. Diga eu tomo posse, eu recebo. Tá bom? Seu amigo, seu pastor Jorge Motiva.